sobre mundos habitáveis, tá? Eu, particularmente, né, não sou especialista no assunto, mas eu apostaria muito em Europa, né, justamente pela questão da água, tá? Que não existe água líquida lá, né, justamente lá por causa de Júpiter consegue manter tal. Mas existe algum outro forte candidato a ter vida ou já ter existido vida? Bom, daí depende para quem você pergunta, né? Você gosta de Europa. Existem pessoas que gostam muito mais de Marte. E eu fico nos dois mundos, né? Eu gosto dos dois. Então eu tenho projetos tanto de estudo de Europa quanto de estudo de Marte. Mas, de novo, a premissa é onde existe água, existe a possibilidade de vida. Onde existe água, existe energia. E existe um fator muito importante que é chamado desequilíbrio químico. A gente tem as bases para a vida como a gente conhece. Então, Europa é uma lua interessante, essa lua de Júpiter, porque ela tem um oceano gigantesco de mais de 100 quilômetros de profundidade debaixo de uma crosta de gelo. E esse oceano, como você falou, ele é mantido pelas forças de maré exercidas por Júpiter, que deformam o núcleo da Lua, e isso faz com que ela se aqueça. E mantenha uma atividade geotermal no interior, que cria desequilíbrios químicos e propicia que essa água seja líquida, mas mais que isso, propicia uma interação entre a rocha e a água, que cria gradientes químicos que são essenciais para o surgimento e para a manutenção da vida. Então, muitas pessoas acreditam que exista vida em Europa e que vale a pena procurar. Tanto que a NASA vai lançar a Europa Clipper, uma missão para procurar por vida em Europa em 2030, que vai ser um orbitador que vai coletar amostras dos geysers e fazer medidas in situ para procurar por sinais diretos de atividade celular no oceano interior de Europa. Mas Marte também é super interessante. Marte, apesar de hoje ser um deserto frio e seco, a gente vê nas fotos aí da Perseverance, é basicamente um deserto avermelhado, né, por causa do óxido de ferro, mas no passado Marte teve oceanos, rios, lagos, uma atmosfera espessa, temperaturas amenas. Hoje a temperatura média do planeta é menos 60 graus, mas no passado essas temperaturas eram muito mais amenas, porque permitiam a presença de água líquida em toda a sua superfície. Tanto que se você olha a superfície de Marte, você vê canais que foram, inclusive, mal interpretados por Schiaparelli no passado, um astrônomo italiano, que entendeu que eram canais de origem tecnológica, construídos por civilizações extraterrestres e civilizações marcianas que existiam ali, porque eles tinham telescópios muito rudimentares na época. Então, tanto Europa quanto Marte são os lugares mais propícios para vida, mas existem outros. Encélado, por exemplo, que é uma lua de Saturno, também tem bolsões de água líquida muito extensos na sua subsuperfície, também tem atividade de geysers, atividade geotermal, desequilíbrio químico e toda uma possibilidade da presença de vida. E recentemente veio a moda aí, em 2020, né? Vênus, com a sua detecção de fosfina, que poderia ser uma forte bioassinatura, uma forte gás indicativo da presença de vida. Então, foi discutida a possibilidade da presença de células nas camadas mais altas da atmosfera de Vênus, que é uma proposta já antiga. O Sagan fez em 1963, eu acho. Ele publicou um artigo na Science propondo as nuvens de Vênus como um ambiente habitável do sistema solar. Então, é uma possibilidade também real. Então, são os lugares super interessantes que existem. Certamente Europa e Marte são os primeiros, mas tem Encélado, tem Vênus e tem outras luas potencialmente habitáveis. Então, tem muitos lugares legais que vale a pena ser vasculhados no sistema solar. A gente está engatinhando ainda em pesquisa do sistema solar. Para várias dessas luas, a gente só fez flybys, a gente só fez passagens rápidas com satélites uma vez, e nada mais do que isso. A gente nunca pousou, nem nada com isso, nem nata disso. O único satélite onde a gente pousou, a única lua que a gente pousou, foi Titã, que foi um pouso controlado, a sonda Huygens, da missão Cassini-Huygens, que pousou uma sonda na superfície, mas também fez algumas fotos, algumas poucas medidas, mas Titã é um mundo diferente, né? Não sei se a gente vai falar sobre Titã, mas Titã é um mundo gelado, de alta pressão, a atmosfera tem uma densidade 2 vezes maior que a terrestre,
e ele é constituído por rios e lagos e nuvens de metano e etano líquidos. Então, a temperatura é muito baixa, menos 70, menos 100 graus Celsius, para manter esse etano e o metano líquidos. Então, é muito mais difícil a gente imaginar num tipo de vida convencional que poderia existir ali. É um lugar para química pré-biótica, é o que a gente imagina, para a formação de moléculas orgânicas mais complexas, mas não necessariamente para a vida. Mas foi o único lugar onde a gente pousou, além de Marte, de Vênus, da nossa própria Lua, e alguns asteroides por aí afora.